Sua equipe perde muito tempo com intrigas? Eu sei o quanto intrigas pode acabar e prejudicar muito o seu negócio. Eu quero nesse vídeo aqui falar contigo 3 questões. Por que intrigas acontecem? Por que disso? O prejuízo que dentro da sua empresa as intrigas trazem. Acredite, uma equipe que intriga, ela gera muito mais prejuízo para o seu negócio. E aí, principalmente, eu quero trabalhar com você como amenizar e até acabar com intrigas dentro do grupo de negócio que você tem hoje. Mas para isso existe técnica, existe estrutura, existe um passo a passo. Eu quero conversar contigo sobre cada questão que vai fazer com certeza hoje dentro da sua empresa um grupo que às vezes tem intriga por questões diversas que a gente vai ver aqui e que a gente consiga amenizar, porque sim, o clima organizacional, tenha certeza, quanto mais problemático ele é, mais problemas ele traz no seu dia a dia para fazer os seus negócios. Mas antes de conversar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Márcio Oliveira, eu sou coach de equipes e durante 10 anos eu venho fazendo trabalho junto a líderes e junto com grupos de pessoas, transformando ideais que muitas vezes parecem distantes em grandes resultados. Porque isso tem como a gente organizar dentro do nosso dia a dia. Acredite, todo ser humano ele tem uma consciência que pode ser solucionadora, mas muitas vezes, por não trabalhar da forma certa, do jeito correto, dentro da sua empresa, pode ser que a gente esteja gerando problemas demais do que precisa. Então é isso que eu quero conversar contigo nesse vídeo. Fica comigo até o final, que inclusive hoje eu quero te passar aqui uma grande ferramenta que você já vai aplicar na sua equipe e fazer reduzir fofoca e intrigas, trazendo um clima organizacional muito mais saudável, muito mais gostoso para trabalhar. E quando eu falo se a sua equipe tem intrigas, você tem que entender uma coisa. Quando a gente monta e traz um grupo de pessoas para trabalhar junto um único propósito, ali a gente está trazendo diversidades, ou seja, pessoas de origens diferentes, de questionamentos diferentes, de escolhas diferentes. A gente traz culturas diferentes, pessoas que foram criadas de uma certa forma, diferentemente de outras pessoas que foram criadas em contextos diferentes. E tudo isso gera dentro de todo ser humano valores, crenças, traços de personalidade, traços de comportamento, que quando a gente chega num ambiente e não encontra ali, naquele mesmo local, costumes iguais aos meus, vontades iguais às minhas, coisas que eu gostaria que acontecesse não acontecendo, eu começo a ter um grande princípio que é de discutir, de conflitar. E aí isso tudo, se a gente pensar na nossa infância, desde pequeno a gente teve e foi criado em uma origem muito competitiva. A competição, ela é um formato de intriga. Por que tem intriga aí dentro dessa competição? Porque normalmente o ser humano não gosta de perder, o ser humano não gosta de errar, o ser humano não gosta de ser reconhecido. Isso são características de todas as pessoas, nós viemos com esses princípios, até porque não é bacana você não ser reconhecido em um grupo, não é bacana você ser criticado em um grupo, não é bacana o que você quer não acontecer nesse meio que você trabalha, e tudo isso é o grande causador de intrigas. Porém, uma coisa tem que ficar claro, mesmo com culturas diferentes e com diversidades diferentes, em muitas empresas, sim, a gente consegue ver uma equipe que intriga menos, uma equipe que vai todos os dias sofrer conflitos. Eu acredito que conflitos fazem parte, sim, de um dia a dia, porém, mesmo passando por conflitos, essa equipe tem recursos e essa equipe tem princípios, valores, ideais para passar por isso sem questionar, sem intrigar, sem fofocar, sem precisar fazer que uma pessoa ali passe mal para que ela tenha o resultado dela. E aí a gente está falando de uma equipe. Sei que é um cenário que não é normal em muitas empresas, em muitas organizações, em muitas instituições. A gente vê sim pessoas se fazendo bem somente quando outras pessoas se fazem mal, pessoas traindo pessoas pelo seu resultado, pessoas mentindo para pessoas por causa da busca do seu resultado, para bater suas metas. E isso não é uma empresa que traz um ambiente saudável. É provavelmente essa instituição que pode trazer uma grande doença para tanto o colaborador como para o seu clima. E aí, quando essa doença, quando essa questão ruim está no clima, acredite, isso afeta todas as pessoas. E não é bacana. E o que eu quero conversar contigo é, sim, tem como passar por isso, e se tem como, não custa nada a gente pegar o melhor que cada ser humano tem e fazer, através do desenvolvimento humano, desenvolvimento de competências, desenvolvimento de estrutura, né, que é um passo a passo que a gente consegue implementar no dia a dia de trabalho, no discurso de um líder, na cultura da sua empresa, para você ficar cada vez com um time que funciona melhor.
Tem sim times que funcionam junto, isso é importante frisar, mas a grande maioria das empresas que eu trabalho hoje, que eu tenho a oportunidade de entrar e desenvolver o trabalho, no início elas estão muito doentes. E essas doenças vêm através de grandes intrigas que os seres humanos conseguem criar num ambiente que não é legal. Ou seja, quer sair desse ambiente que não está bacana, alguma coisa você tem que fazer. Até porque quanto mais intriga tem no seu ambiente e você não fizer nada, mais intriga vão surgir no dia a dia da sua empresa e isso com certeza não é legal nem para o ambiente do seu trabalho, para o seu dia a dia e principalmente para o resultado que a gente tem lá no final para colher dessa sua empresa. E aqui, eu não estou te falando que a sua empresa não vai ter mais conflitos. Conflitos fazem parte, sim, do dia a dia de qualquer empresa saudável. Porém, o que a gente está comentando aqui são sobre intrigas. Até porque todos os dias, tenho certeza que sua empresa vai ter conflitos contra o mercado, conflito contra as circunstâncias. Você pega uma empresa agro, por exemplo, que precisa de chuva. Enquanto não chove, a gente tem problema com a seca. Esses conflitos, muitas vezes, não estão na nossa mão. Questões de horário, eu preciso chegar com carregamento em tal lugar e aí eu vou ver que o trânsito hoje da minha cidade está muito pesado, eu tenho uma ocorrência de atraso por causa de trânsito. Essas coisas, isso são conflitos que você vai encontrar e vai ter que aprender a vivenciar contra isso. Todas as questões que o campo, que o território traz para dentro da sua empresa, a gente tem que ter ali recursos para lidar com isso. Mas não é fazendo um trabalho de desenvolvimento, não é fazendo o seu time se entender melhor, se comunicar melhor, trabalhar melhor questões para ter mais resultados, que os conflitos desaparecem. Só que uma coisa eu tenho certeza, em empresas que não se desenvolvem, conflitos geram grandes problemas. São os grandes causadores de intrigas, são os grandes causadores dos discursos, porque aqui não dá para confiar em ninguém, porque deu errado, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. E quando a gente encontra um conflito e o ser humano não gosta de ser culpado por algo, a grande tendência é buscar o culpado. Isso é uma grande geração de intrigas e o que a gente vai fazer aqui, de jeito nenhum, vai parar com que conflitos aconteçam. Não existe essa mágica, conflitos vão acontecer, mas vai fazer com que, com certeza, o seu time lide muito melhor com conflitos. E essa é a grande questão. Times que lidam bem com conflitos constroem empresas prósperas, constroem uma empresa com base que é capaz de mesmo, com qualquer obstáculo na sua jornada, eles sabem que tem força, eles sabem que tem inteligência, sabem que tem estratégias para passar por isso. Obstáculos são dificuldades, mas não são o que faz a sua empresa parar. O que faz com certeza a sua empresa parar é quando a gente encontra obstáculos, a gente começa a ficar preocupado, a gente começa a ficar com estresse, com angústia excessiva e aí começa a brigar um contra o outro por causa de conflitos que aconteceram e deixa de sim focar exatamente no que precisa. Uma empresa que foca em solução, ela vence obstáculos. Uma empresa que foca no problema, ela gera grandes intrigas e isso não é bom para nenhum clima organizacional, principalmente para a sua empresa. Eu quero conversar contigo aqui um esqueminha para que você entenda que conflitos hoje a sua empresa passa e o que a gente pode fazer para que não gere intriga diante de qualquer situação que possa ser um problema em frente a empresas que não se desenvolvem, mas sim, a sua empresa, por se desenvolver, vai passar por isso muito melhor. Pensa uma coisa, primeiro, a gente tem que ter clareza, uma empresa começa construindo com base na clareza, porque clareza é trazida através de grandes conhecimentos. Que conhecimentos são esses? Conhecimentos do que a gente precisa fazer, do que a gente vai enfrentar, quem são as pessoas responsáveis por tais questões dentro da empresa, qual é o meu papel aqui dentro da empresa. É essa clareza que traz uma tranquilidade mental, capaz de quebrar meus medos, minhas angústias, a minha questão passiva, porque quando eu não tenho clareza, eu não sei se eu vou em frente, eu não sei se eu desisto, eu fico muito confuso aqui. E nesse momento, quando a gente traz clareza para um time, quando a gente traz clareza para uma estrutura, para as questões das nossas metas, para as questões do que a gente tem que fazer no dia a dia, é muito importante aqui a gente trazer a valorização de tudo isso. É trazendo valor para cada ação que o seu time tem que desempenhar, que isso começa a gerar muito mais conexão entre as pessoas, até porque quando eu sei que algo que eu preciso fazer tem valor, eu alinho com isso o meu valor. E isso faz com que eu fique muito mais comprometido com o que eu tenho que fazer e qualquer questão que seja um conflito, qualquer questão que venha barrar o grande desenvolvimento ou a programação das minhas ações, eu consigo entender que sim, a gente tem um time aqui para conseguir recursos e trabalhar muito melhor isso. E pensa o seguinte, o seu time, a sua equipe vai passar todos os dias por 4 tipos de conflitos. Seres humanos conflitam consigo mesmo,
Tem sim dentro da sua empresa hoje uma grande discussão sobre autoestima, sobre arrogância, sobre prepotência, sobre medo exagerado, e cada pessoa dentro da sua equipe hoje pode estar conflitando consigo mesmo. Saiba que essa pessoa, se ela não tiver ali um trabalho de autoconhecimento, se ela não tiver um trabalho de tranquilidade que traga para ela entendimentos do seu potencial em relação aos desafios que ela encontra todos os dias, ela vai conflitar se ela é capaz. E esses tipos de conflitos são grandes causadores de intriga. Tem um segundo tipo de conflito que é normal, que são conflitos contra pessoas. E conflito contra as pessoas, quando eu encontro na minha equipe, no grupo de pessoas que eu trabalho, alguém com valores diferentes dos meus, a primeira questão, a primeira vontade que dá é conflitar isso. Opa, só um pouquinho, certo para mim é segurança e a outra pessoa tem o certo como realização. Isso gera um conflito inicial, que se a gente entender que sim, independente dos seus valores, a gente tem o ideal para buscar ali e que alinhando esses valores pessoais a gente pode transformar um plano de ação muito mais forte para uma empresa, as pessoas param de conflitar contra pessoas, porque isso aqui está competição, isso aqui está concorrência, e aqui dentro está quem está certo, quem é o melhor, e a gente pensa que, poxa, não é uma competição, não é um conflito entre pessoas que vai fazer o meu resultado ficar melhor, e sim é um compartilhamento, e sim é uma junção, uma união dos valores que são diferentes, mas que somados eles trazem um potencial muito maior. Outro conflito que as pessoas trazem consigo é o conflito contra a cultura. Pessoas conflitam culturas, e principalmente a cultura da sua empresa, porque lá na casa dela era tudo diferente. Na casa dela as coisas eram organizadas de um jeito, eram arrumadas de um jeito, e dentro da sua empresa provavelmente existe um regramento esse que é diferente do que era na minha casa, até porque aqui são mais pessoas, são diversidades unidas para transformar um resultado em um objetivo que ele é único. É uma unicidade em objetivos trabalhando para chegar no melhor resultado para todos. E muitas vezes as pessoas não são preparadas para isso. Principalmente pessoas que trabalharam sozinhas, pessoas que vieram de culturas diferentes, elas vão no início conflitar com essa cultura. Então, como que faz aqui? A gente tem que entender que sim, qualquer prejuízo que eu entenda, que eu leve para dentro da minha empresa, eu deixo essa cultura mais frágil. E aí, através dessa fragilidade, a gente começa a criar muito mais intrigas aqui dentro. E a quarta questão, que é bem importante, pessoas conflitam contra circunstâncias. Circunstâncias essas que acontecem dentro da sua empresa, ou seja, o atraso de uma tarefa, uma circunstância, o trânsito que afetou o horário da reunião começar em ponto é uma circunstância, a chuva que hoje tirou o sol e transformou esse dia num dia mais cinzento é uma circunstância. Saibam que as pessoas sofrem por diversas circunstâncias. Isso são coisas que a gente traz dentro das nossas crenças, coisas que a gente acredita. Se as coisas acontecem assim, não são boas. Se as coisas acontecem assim, eu não gosto. E essas circunstâncias trazem essas manias, às vezes esses hábitos mais enraigados dentro de um ser humano, que ele coloca dentro do seu dia a dia dentro da empresa. E isso vai gerar conflito. Se, por exemplo, aqui agora nesse momento está muito frio e a circunstância de frio me faz mal, eu já estaria um pouco incomodado aqui e teria uma grande tendência a gerar intrigas com a minha equipe. E isso a gente tem que entender que, independente do ambiente, independente das coisas que te aconteçam, é você que tem a responsabilidade de lidar bem com isso. E um trabalho de grande desenvolvimento, principalmente em grupo, em equipe, conversando sobre as coisas que acontecem, faz um ser humano poder mudar o seu ponto de vista sobre essas circunstâncias, sobre essa cultura, sobre outras pessoas e sobre si mesmo. E aí, quando eu consigo enxergar melhor essas quatro questões, eu começo a agir naturalmente, muito mais motivado, muito mais consciente e com muito mais valoração ao que eu preciso fazer. E aí, com certeza, menos intrigas podem acontecer em um ambiente, porque o seu time está começando a tomar uma consciência. Consciência é essa que é transformadora e pode fazer a grande diferença, não só no clima organizacional. Sua empresa ela vai ficar mais amiga, mais unida, bem como no resultado que ela colhe. Num ambiente onde as coisas são melhores produzidas, são melhores construídas, os resultados, consequentemente, são muito melhores. E te falo aqui com propriedade que esses quatro conflitos, eles agem dentro das empresas trazendo grandes intrigas. E aqui, independente do tamanho da empresa, intrigas acontecem. Trabalhei dentro de empresas com apenas 3 colaboradores, empresa pequena, onde, apesar de ter apenas 3 pessoas, intrigas ali aconteciam, diferentes valores, questões pessoais mal resolvidas,
conflitos entre pessoas, questões contra a cultura daquela empresa que era pequena. Da mesma forma, como eu te expliquei, em relação às circunstâncias ali diferentes, as pessoas conflitam. Mas é muito normal, dentro de grandes empresas, esses conflitos serem muito mais prejudiciais. E acontece muito. Tem um grande case que eu trabalhei numa das maiores empresas do Brasil, e ali, pela falta de comunicação, pela falta de desenvolvimento, que muitas vezes não dá tempo, essas empresas estão muito envolvidas em processos, muito envolvidas em metas, em relatórios, em KPIs. Essa falta de desenvolvimento, essa falta de contato humano trouxe grandes prejuízos, e prejuízos que eu digo não somente para o clima organizacional, não foi só a questão que aqui o clima é pesado, trouxe grandes prejuízos para os resultados, porque um gestor ali que vive dentro de um clima pesado, ele traz para si uma mentalidade que é muito pesada. E eu tive a chance de trabalhar com 27 gestores dessa empresa e foi unânime ali o quanto as pessoas naquele momento estavam estressadas, estavam com questões problemáticas em relação ao seu time. Pensa que cada gestor aqui, dentro dessa unidade, tinham equipes que cuidavam do comercial, que cuidavam do administrativo, que cuidava de um outro setor comercial, que cuidava da parte de RH, que cuidava da parte de marketing. E todas essas unidades, cada gestor ali, por estar estressado, por estar vivendo dentro de um clima organizacional que não era um bom, eles traziam isso dentro de si. E aí, provavelmente, o que eles levavam para dentro de cada setor, quando trabalhavam com a sua equipe, era esse estresse, era essa angústia, era essa questão de que aqui as coisas não funcionam tão bem. Aqui as coisas não correm do jeito que a gente gosta e aí por isso eu acabo fazendo com que isso seja meu hábito, meu próprio hábito de gestão. Então líderes que tinham conversas fracas, conversas ruins, conversas não inspiradoras com seus liderados acabavam gerando isso no setor geral, uma questão geral para todo mundo. E a grande questão aqui que eu te falo é o seguinte, se a gente entender que o clima organizacional ali começa a brotar, o que cada pessoa sente é através do sentimento que desperta o meu comportamento. Isso é questão que lá na minha cabeça já começa a ser construída. Quando eu estou me sentindo bem, quando eu estou em um ambiente que as coisas que eu quero, as coisas que eu gosto começam a acontecer, eu vou me comportar muito melhor para cada questão que eu preciso desempenhar. Só que, pelo contrário, você pode estar entendendo, quando eu estou num clima que é muito pesado, quando eu estou num clima que as coisas não acontecem do jeito que deveria, eu começo a ficar estressado, começo a ficar preocupado. E são essas preocupações que fazem eu, enquanto gestor, descarregar exatamente da mesma forma nos meus liderados. O que a gente fez ali? Não tinha outra forma, a gente teve que juntar as pessoas que tinham responsabilidades, as pessoas que tinham a capacidade de disseminar mais rápido uma informação e trabalhar uma nova cultura. Foi ali que a gente atacou. Se a cultura da empresa até então não estava boa, o que a gente precisava fazer era mudar a cultura e não continuar regando aquela cultura que não trazia nada para aquela empresa que buscava tantos resultados e que com certeza até merece, porque são grandes investimentos, são grandes responsabilidades, é um grande mercado conquistado, só que muitas vezes lá fora a gente não enxerga o que acontece exatamente dentro de uma empresa. Eu até entendo que quando a gente pega um produto da Apple, por exemplo, a gente não entende o que aquelas pessoas lá dentro, no dia a dia, para produzir aquilo passam. Mas normalmente a gente espera que aquelas pessoas passem bem. Até porque tem uma frase que eu amo aqui nesse contexto, e foi isso que eu trabalhei dentro dessa empresa. Nenhuma empresa deve ser um ambiente de doença. Isso não é bom para ninguém. Precisamos trabalhar em empresas que sejam ambientes de cura. E isso faz a grande diferença. E é com essa consciência, foi trabalhando isso com cada colaborador, que a gente conseguiu, através de entendimentos com clareza, primeira coisa, clareza do que precisa acontecer melhor aqui. Como que essa empresa, que é tão importante, que tem pessoas tão especiais, podem produzir melhor a cada dia, podem ter resultados melhores e podem se sentir melhor para se comportar e liderar de uma forma muito mais eficaz. E com esse primeiro passo, a gente começou a trazer importância, valorização para cada ação. E foi nesse momento de importância que eu vi que ali uma virada de chave, naquele momento, começou a ser construída. Aqui eu não estou te falando que tudo muda exatamente quando a consciência é acionada, quando a consciência é aberta, mas é aqui que inicia um processo de mudança. E por mais que naquele início as ações eram pequenas, eram reuniões com um clima organizacional melhor, eram reuniões com emoções melhores, por mais que naquele início as ações eram pequenas, com o tempo grandes transformações e mudanças começaram a acontecer nessa empresa. Primeiro, amizade entre os gestores,
Então, um time que tem a sua gestão mais unida, mais amiga, começa a disseminar da mesma forma um clima organizacional melhor para os seus liderados, e aí a gente conseguiu no todo, transformando uma empresa com uma comunicação mais eficaz, uma importância muito mais melhor colocada e bem embasada para cada colaborador, transformar esse grande time num time que hoje joga muito melhor junto. E aí te digo, não sei se vai continuar para sempre, mas se a sua empresa continuar desenvolvendo, e essa foi a grande questão que eu deixei lá dentro, o que aconteceu aqui trouxe um grande resultado agora. Porém, se parar, a tendência no futuro é que os conflitos comecem a perturbar de novo. Só que aquela empresa decidiu que a partir de agora a gente investe cada vez mais nos nossos colaboradores. E com certeza, quanto mais eu invisto nos meus colaboradores, menos intriga eu deixo na minha empresa isso ser gerado e muito mais possibilidade de construção a gente consegue trabalhar, porque sim, é possível. O ser humano não gosta de intrigas, mas por não saber o que fazer muitas vezes e por não entender se ele está sendo bem quisto ou se aquela pessoa ele pode confiar, ele gera intriga apenas pela proteção. Eu ouço muito dentro das empresas frases do tipo, mas é muito caro investir em pessoas, mas não vale a pena investir em pessoas, mas a gente não tem caixa para investir em pessoas ou a gente não tem nem tempo. E essas são as grandes questões que eu até entendo, respeito, mas eu não concordo quando eu escuto que se você hoje não está tendo o resultado que quer, provavelmente a sua empresa não está produzindo o que quer. Até porque é muito difícil a gente querer um resultado que a gente não sabe que é capaz de produzir. E se a sua empresa está querendo um resultado maior, ela sabe que muitas vezes ele tem competências em relação aos desafios que ela vai enfrentar, mas ali naquele momento as coisas não estão acontecendo. E olha o caso de um outro cliente que eu trabalhei, que eles tinham sim o resultado. Eu fui vencido ali, eu falei, poxa, mas o resultado pode ser melhor em pessoa, mas a gente não reclama de resultado. Aqui o resultado é muito bom, mas o clima organizacional tá mal. E a grande conversa que a gente teve, e eles entenderam isso, é que como que eles estavam indo para casa com aquele clima organizacional que naquele momento era muito ruim. E a resposta foi única. A gente vai estressado, a gente chega em casa, às vezes não tem nem vontade de comer, não tem nem vontade de conversar, não tem nem vontade de curtir a família e as coisas que muitas vezes são provenientes do seu trabalho. E pensa uma coisa, um colaborador que hoje não está satisfeito, por mais que ele está produzindo, ele é um grande refém para amanhã ele estar numa produção baixa. Se você não está bem hoje mesmo produzindo, amanhã a chance de você parar de produzir é alta. Pensa o seguinte, por quanto tempo descontente, infeliz, você consegue ficar trilhando um caminho? Não é por muito tempo não. A gente sabe que as grandes jornadas, aqueles grandes caminhos que a gente percorre por muito tempo são quando a gente tem um motivo. É quando a gente está realizado e feliz que a gente segue em frente. E aí o que essa empresa entendeu é que sim, é importante aqui a gente mexer no clima organizacional, mesmo pelas objeções de falta de tempo e falta de dinheiro, porque se hoje você coloca essa objeção, saiba que no futuro essa falta de tempo que você empregou no seu desenvolvimento vai fazer com que recursos sejam cada vez mais escassos na sua empresa e aí possa acontecer o que acontece em diversas organizações hoje. Organizações que através da desorganização, através de grandes intrigas, através de disputas internas, deixaram de conquistar um mercado por não conseguir mais sair do lugar e fazer da melhor forma um trabalho que lá no início foi tão bem proposto e não teve como ter continuidade. Ou seja, se você acredita que investir é caro, deixe a intriga fazer parte do seu ambiente cada vez mais para você ver se um dia você vai ter vontade de sair da cama para trabalhar e aí isso sim que vai ser caro na sua vida. E dentro de cada empresa tem um grande erro que os líderes cometem, que é, no ambiente onde tem intriga, as pessoas falam sobre aquilo, as pessoas ali começam a disseminar que aquilo não é bacana, que alguma pessoa é geradora de intriga, e aí eles colocam o foco exatamente naquilo que eles não querem. E lembra sempre de uma coisa, o seu foco lançado em algo é aquilo que ele vai disseminar, é aquilo que ele vai semear, é aquilo que ele vai potencializar. Então, quando você tem o foco no problema, quando você começa a falar demais que a sua empresa tem intriga, quando você começa a falar demais de um colaborador que tem intriga, essa é a forma mais errada de você acabar com a intriga. Até porque você começa também, sem ter consciência, a ser um grande intrigueiro aí dentro. Porque quando a gente está atacando alguém, quando a gente está julgando alguém, quando a gente está falando muito de algo, a gente também é causador dessa intriga. E com certeza, eu trabalho com muitas pessoas que reclamam da intriga, mas não sabem qual é a sua parte da intriga. Fazem questão de não se colocar naquele lugar, naquele ambiente onde intrigas acontecem, como também parte daquilo. Que somente se você entender que no seu ambiente hoje coisas erradas acontecem, pode ser que, tomando consciência, parte do erro faça ou saia da sua mão ou faça parte do que você imprime todos os dias ali.
se você não tem hoje uma cultura de desenvolver seu time, de conversar com seu time, de trazer recursos para a questão dos conflitos que a sua equipe passa hoje, que a sua empresa passa hoje, saiba que você também é alguém que gera a grande possibilidade dentro da sua empresa ter conflitos. E aí não tem como a gente desenvolver um time falando que as coisas existem, falando como as coisas são. Né? O que a gente consegue com certeza é inverter esse processo. É entendendo que se hoje não está legal algo dentro da sua empresa, a gente tem que parar, principalmente parar de falar disso e sim começar a construir o que a gente quer. É aquela clareza no início do vídeo que eu trouxe para você, mas o que a gente quer, o que a gente pode fazer para sair desse momento que não está bacana, que vai fazer a diferença e não ficar frisando exatamente o que acontece nesse momento e os prejuízos que aquilo traz para o seu time. Eu te trouxe até agora aqui a história do que a intriga pode estar ocasionando dentro da sua empresa e eu quero trabalhar contigo nesse momento um jeito certo que eu descobri de trabalhar com times, de trabalhar com equipes, que faz a grande diferença em todas as organizações que eu passei. Pensa o seguinte, ó, em cima dos conflitos que eu te apresentei, sua empresa hoje vai enfrentar todos os dias esses conflitos. E conflitos não são o problema. O problema é o que o seu time hoje faz com cada conflito que acontece. Como eu te expliquei, conflitos contra eles mesmos, contra a sua própria competência, contra os desafios que eles enfrentam, conflitos contra as pessoas que trabalham junto nesse time, conflitos contra a cultura, que até então pode ser que não esteja da melhor forma na sua empresa, e conflitos contra as circunstâncias. Tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, que eu posso gostar ou não gostar. E aqui tem uma grande questão. Se você resolver fazer um trabalho individual, você tem um grande ponto aqui que pode se tornar errado. Porque quando a gente trabalha individual, a gente não está trabalhando em intriga. E sim, a gente pode ser um grande causador de intriga porque a gente está trabalhando em uma unidade. E aí não é desse jeito que um grupo funciona da melhor forma. Essa é a grande dica que eu quero te dar. Não trabalhe questões de intriga apenas com uma parte. E sabe por quê? Porque você vai estar sempre ouvindo apenas uma parte da história. E saiba que dentro de cada ser humano, a gente tem uma certa tendência ao vitimismo, uma certa tendência a acreditar que a culpa são dos outros, uma certa tendência a achar que a gente é a parte fragilizada, a gente foi a parte que sofreu sobre as coisas que acontecem e por isso eu te comprovo aqui que trabalhar a unidade quando a gente está dentro de uma equipe não é a melhor forma. Qual é a forma certa? É trabalhar junto com a sua equipe. Eu não sei qual é o tamanho da sua equipe hoje, mas se você tem uma equipe de até 10 pessoas, você trabalha em um ponto só, de uma forma só, com todos juntos. E se você tem uma equipe maior, se você tem uma equipe com mais de 10 pessoas, o legal é você, em um ambiente, dividir as pessoas, mas no mesmo ambiente, não em momentos separados, no mesmo momento, no mesmo ambiente, dividir as pessoas para que o que eu vou te explicar agora, como funciona uma dinâmica, um exercício, para a gente fazer com que a intriga seja menos recorrente na sua empresa, possa ter mais eficácia. E por que é importante dividir? Imagina que eu já trabalhei com uma empresa com 30 colaboradores na mesma equipe. Uma equipe grande de 30 colaboradores que trabalhavam juntas ali num único propósito. Quando a gente faz uma roda muito grande com 30 pessoas, a tendência é que pessoas mais extrovertidas saiam falando e pessoas menos extrovertidas, pessoas introvertidas, fiquem mais quietas. E não vai adiantar um trabalho que a gente vai estar trabalhando ali, o que cada pessoa pensa, os valores de cada ser humano, se eu não conseguir pertencer, se eu não falar. Então a grande dica é, primeiro, trabalhe com um número de pessoas, de até 10 pessoas, nesse exercício que eu vou te passar. E segundo, como que funciona o exercício? Você vai juntar seu time, vai abrir a questão de quais hoje são os problemas que essa empresa passa e que todos estamos ali para a gente passar por isso da melhor forma. E você vai fazer um exercício com duas questões aqui. Pegue uma folha, divida ela ao meio e de um lado da folha você vai escrever quais são os obstáculos internos e obstáculos externos que o seu time, que a sua equipe enfrenta hoje na produção dos resultados. E pensa o seguinte, obstáculos são exatamente os conflitos que a sua empresa, que a sua equipe vivencia todos os dias. Questões de falta de relacionamento pode ser obstáculo, questões de falta de informação, falta de clareza podem ser obstáculos, questão de falta de entrega, questão contra fornecedores, questões contra mercado, tudo isso podem ser obstáculos que a sua empresa está enfrentando hoje. E aí você pode estar pensando agora, mas Márcio, falou que não era para atacar o problema.
né? Que se a gente colocar foco no problema, a gente pode trazer muito mais intrigas. Só que esse exercício a gente não está trabalhando foco no problema. A gente está trabalhando foco em obstáculos que a empresa enfrenta para justamente ajustar o foco para soluções que o time pode construir. E aí, quando eu entendo que todos esses obstáculos, e entendo que se o seu time fizer isso, vai ter uma folha aqui repleta de obstáculos, dificuldades, interferências que todos os dias as pessoas passam ali no seu negócio. Às vezes pode ser falta de um equipamento, às vezes, e muitas vezes, é falta de um relacionamento melhor, às vezes é falta de um entendimento. E te falo aqui um grande exemplo, em uma empresa, as pessoas colocaram como obstáculo o próprio sistema. O sistema é falho, o sistema é lento, isso pode acontecer dentro de diversas organizações, mas naquele momento ali, a empresa não tinha recurso para trocar o sistema. Não existia capital para trazer um sistema melhor, um sistema mais atual, mais veloz e acabar com aquele obstáculo. E quando a gente não tem o que fazer contra alguma coisa, o que a gente tem que mudar é o entendimento, como a gente olha para aquela coisa, como a gente processa a questão de pensamento sobre algo. O que esse time fez, entendendo que sim, o sistema naquele momento era um pouquinho mais lento e não tinha recursos capitais para trocar o sistema, mas o time estava todo unido para buscar soluções, eles viram que eles poderiam ter mais paciência. E por mais simples que pareça esse exemplo aqui, isso muda todo o jogo. Um time que resolve ter mais paciência em relação a alguma coisa muda o seu conflito contra as circunstâncias. E aí começa a construir ali uma cultura mais próspera. E o outro lado da folha é exatamente isso. Após feito a questão de obstáculos, a gente vai escrever aqui que recursos, todos nós juntos, todo mundo que está junto aqui nessa sala, trabalhando e operando, a gente tem para vencer os obstáculos, para vencer aqueles conflitos que são normais no dia a dia. Conflitos contra a cultura, conflito contra as circunstâncias, conflito contra outras pessoas e conflitos com a gente mesmo. A gente começa a estabelecer aqui novos recursos. E entenda que nesse momento, um time inteiro junto, as pessoas juntas, estabelecendo novos recursos, o que vai acontecer aqui é um grande alinhamento. Alinhamento de ações, alinhamento com clareza do que fazer e alinhamento de valores, alinhamento de importâncias que um time aqui para de conflitar com certeza, para de sofrer por causa daqueles conflitos, começa a entender que são mais fortes, começa a trazer por todo uma grande sinergia e o que vai reduzir de verdade aqui com esse exercício são as intrigas que a sua equipe promove um contra o outro. Até porque agora a gente está junto. Se você já trabalhou em uma equipe muito próspera, que se unia, que se defendia, você sabe que ali você tinha exatamente isso. Você sabe que ali naquele momento, independente das dificuldades que vocês iam passar, vocês estavam unidos para vencer algo. E é essa força que faz o ser humano conflitar menos, trazer menos intrigas para o ambiente que trabalha e sim ter muito mais força para trabalhar todo dia. E o bacana é que depois que você terminar, quais recursos tem diante dos obstáculos que você identificou aqui no exercício, você pega e monta um plano de ação. Um plano de ação do tipo, o que o time pode começar a fazer aqui que não acontecia? Ou seja, quais coisas novas a gente pode passar a fazer entendendo que esses recursos aqui são importantes para vencer obstáculos? O que o time pode manter, que a gente já construiu de positivo e a gente pode continuar fazendo, e o que o time pode parar de fazer. Coisas que a gente vinha fazendo até então, gerava esse obstáculo e agora entendendo o recurso a gente pode parar de fazer. Esses 3 pontos, o que eu posso começar, o que eu posso continuar e o que eu posso cessar, é um grande exercício que a sua equipe vai trazer com certeza um plano de ação muito mais próspero e resultados muito mais alinhados a uma equipe que joga junto. E é isso que a gente quer de verdade. Quero te agradecer por ficar nesse conteúdo até aqui, muito obrigado. Foi uma honra conversar sobre intrigas, é um ponto sim, muito sensível, muito vulnerável, muito difícil de trabalhar dentro de empresas, mas que tem estrutura, tem passo a passo. São exercícios como esses que fazem a diferença no dia da sua empresa. E entenda, se o seu time tiver clareza e importância sobre o que ele vai fazer, o que vai acontecer no outro dia é um clima organizacional melhor e a sua empresa produzindo mais, porque eles merecem. Acredito que o seu time merece todos os louros que colhe, o problema é o que vocês estão plantando hoje. Fechou? Até o próximo vídeo. Foi uma honra ter ficado contigo nesse conteúdo. Até aqui.